Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das análises psicológicas mais fascinantes já feitas, o olhar de Carl Gustav Jung sobre a grande obra de Friedrich Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Sabe, para Jung, o Zaratustra de Nietzsche era muito mais do que só literatura. Era um verdadeiro evento psíquico. Ele enxergava a obra como um sintoma, uma resposta da psique coletiva a uma crise cultural gigantesca na Europa, que era a tal da morte de Deus que o próprio Nietzsche anunciou. E é aqui que o mistério começa a se aprofundar. Zaratustra não era só um personagem que Nietzsche controlava. Não, ele era uma realidade psicológica que simplesmente explodiu de dentro da mente do autor. Um registro, em símbolos, de uma jornada interior avassaladora. Ok, vamos investigar isso. Essa foi a grande pergunta que os seminários de Jung, que duraram, olha só, 5 anos, tentaram responder. E, para decifrar esse enigma, Jung usou algumas chaves psicológicas bem interessantes. Vamos explorar 3 delas agora. A primeira grande sacada de Jung é essa. Zaratustra não foi uma criação consciente. Ele era, na verdade, uma segunda personalidade. Uma figura que veio das profundezas da psique de Nietzsche com vontade e vida próprias. Jung tinha um nome para isso: imagens primordiais autônomas. Não pense nelas como simples pensamentos. São mais como complexos de energia, quase como pessoas que vivem dentro da gente, que falam, agem e podem influenciar a nossa consciência. E essa distinção é fundamental. Um personagem de livro comum é tipo um fantoche, né? O autor puxa as cordinhas. Mas uma personificação psíquica como Zaratustra, segundo Jung, era quem segurava as cordinhas. Ela surge do inconsciente e age com uma autonomia que chega a ser assustadora. Mas por que essas figuras aparecem? Jung explica que arquétipos como o do velho sábio, que é o caso de Zaratustra, surgem quando a mente consciente está num beco sem saída. Ela precisa de uma sabedoria que não consegue acessar sozinha. Aí, o inconsciente manda um mensageiro. Isso nos leva direto para a segunda chave, que explica a força por trás do surgimento de Zaratustra. Se ele era a resposta, qual era a pergunta? Ou melhor, qual era a tensão que fez ele aparecer? Jung pegou emprestado um conceito de nome complicado, enantiodromia. Mas a ideia é simples. Significa basicamente correr numa direção contrária. É a lei de que todo extremo tende a se transformar no seu oposto para criar um equilíbrio. Funciona mais ou menos assim. A consciência do Nietzsche, que era um intelectual brilhante, mas muito solitário, se tornou extremamente racional e isolada. Esse exagero criou uma tensão brutal no inconsciente. E para compensar, o que acontece? Emerge a figura oposta, Zaratustra, o profeta, o homem da natureza, cheio de sabedoria instintiva. É um princípio que a gente vê por aí. O excesso de trabalho leva ao esgotamento e a um desejo louco por descanso. Isso é enantiodromia em ação. E isso mostra um ponto central do Jung de forma brilhante. Esse processo não é uma doença, é uma lei da natureza. A psique, assim como o nosso corpo, busca se autorregular, busca o equilíbrio. A aparição de Zaratustra foi uma tentativa radical da psique de Nietzsche de se curar. Certo. Então, Zaratustra é uma figura autônoma que surge para criar equilíbrio. Mas como a gente entende a linguagem que ele fala, aquelas imagens e símbolos todos estranhos? Aí entra a terceira chave de Jung. A grande sacada do Jung foi entender que as imagens na obra de Nietzsche não eram só dele, não eram pessoais. Elas eram manifestações de padrões universais da imaginação humana, os arquétipos, que aparecem em mitos e contos de fadas de todas as culturas em todos os tempos. E para provar isso, os seminários dele viraram uma verdadeira viagem pela mitologia mundial. Ele começou a traçar paralelos entre o símbolo de Zaratustra e as histórias do mundo todo, mostrando que Nietzsche estava, sem nem saber, falando uma língua muito, muito antiga. Por exemplo, ele conectou a ideia de um criador que une opostos em Zaratustra ao deus egípcio Atum. Viu a função de guia de Zaratustra num eco do deus grego Hermes, o guia das almas. E até temas como a transformação mágica ele encontrou em contos de fadas alemães. Nietzsche estava, no fundo, sonhando o mito da própria humanidade. Então, ao decodificar Nietzsche, Jung estava, na verdade, fazendo algo muito maior. Ele estava mapeando um território desconhecido da psique humana. Um território que, no fim das contas, todos nós compartilhamos. A experiência do Nietzsche, claro, foi extrema, mas ela funciona como um espelho para a nossa própria vida interior.
qual é a relevância de tudo isso pra gente, agora? Bom, o ponto central é este. A análise de Zaratustra mostra que nós não somos os únicos donos da nossa própria casa. Existem forças poderosíssimas dentro de nós que podem nos levar tanto para a genialidade quanto para a destruição. E entender essas forças é fundamental. Em um trabalho posterior, o eu não descoberto, Jung aplicou essas lições à sociedade moderna. Ele alertou que, sem autoconhecimento, o indivíduo vira presa fácil de movimentos de massa, e que a única defesa contra a tirania externa é cultivar uma relação com a nossa autoridade interna, com essa profundidade psíquica. No final das contas, para Jung, analisar um gênio como Nietzsche não era só para criar uma teoria abstrata, era para reafirmar a importância do indivíduo. Cada pessoa é um universo único, e a exploração desse universo é a tarefa mais importante que existe. E isso nos deixa com uma pergunta final, que fica ecoando. A história de Nietzsche é um alerta e um convite. Um alerta sobre o perigo de sermos engolidos por essas forças e um convite para a maior de todas as aventuras, a jornada para dentro de nós mesmos.